Nós estamos na nossa série de mensagens intitulada Distrações. Hoje nós estamos na nossa terceira mensagem. Nós vimos na semana passada uma outra categoria de distração que talvez muitas vezes passa desapercebido. Na semana passada nós refletimos sobre como pessoas podem nos distrair em uma realidade bem específica, por meio de zombaria e desprezo. A gente refletiu sobre este tema, sobre essa realidade, olhando para a história de Neemias. A gente viu como pessoas se levantaram na história de Neemias para distraí-lo, para que ele não conseguisse cumprir a missão que Deus havia colocado na mão dele. E como essas pessoas trabalharam e agiram para destruí-lo, em primeiro lugar, por meio de zombaria e menosprezo. E a gente não apenas viu a estratégia que essas pessoas usaram, mas também a gente olhou para a história de Neemias e a gente viu como ele respondeu. E a gente pôde aprender a como reagir a essa realidade na nossa vida. Hoje nós vamos, ainda dentro da história de Neemias, olhar para uma outra categoria de tentativa de distração, que são as ameaças e o medo. Nós vamos ver como muitas vezes essas realidades são usadas para tirar o nosso foco, o medo e as ameaças. E vamos, como disse, usar a história de Neemias. Eu vou, de novo, fazer um pequeno resumo da história de Neemias, assim como fiz na semana passada. Entretanto, hoje eu vou adicionar a parte que vai servir de base para a nossa reflexão. A parte que fala sobre como o medo e a ameaça muitas vezes podem nos distrair. Vamos ao resumo. Neemias era um judeu que servia como copeiro do rei Artaxerxes, ali na Pérsia. E Neemias recebeu a notícia que Jerusalém havia sido totalmente destruída, seus muros estavam quebrados, seus portões estavam queimados. Quando Neemias recebe essa notícia, Neemias chora, Neemias jejua e Neemias ora. E nessa oração, Neemias pede perdão ao Senhor pelos pecados de Israel e também se lembra da promessa que o Senhor havia feito. Depois desse tempo, ele então vai em direção ao rei Artaxerxes para pedir para que o rei liberasse-o para poder voltar para Jerusalém, para então reconstruir a cidade. O Senhor concede graça ao coração de Artaxerxes em favor de Neemias, e o rei não apenas autoriza essa viagem de Neemias de retorno a Jerusalém, como também concede a ele cartas. Essas cartas davam a Neemias tanto proteção como recursos. Neemias então chega em Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, ele sai para sondar a situação real de Jerusalém. Ele faz isso durante a noite, e ele então faz um diagnóstico de como as coisas estavam. Na manhã seguinte, ele chama os líderes, e ele fala para os líderes tudo o que Deus havia feito para que Neemias estivesse ali. Como Deus havia tocado no coração do rei, como as cartas haviam sido emitidas, como ele passou por cada reino e o Senhor foi abençoando, protegendo e dando recursos. O relato de Neemias trouxe ânimo para o coração do povo de Israel, para os líderes. E então eles decidiram se levantar e reconstruir os muros. Mas assim que eles tomaram essa decisão de se levantar e reconstruir os muros, pessoas se levantaram para impedir a reconstrução. Pessoas se levantaram para distrair Neemias e toda a liderança naquele projeto de reconstrução. A primeira estratégia que aquelas pessoas usaram foi a zombaria e o desprezo, como vimos na semana passada. Neemias responde a essa estratégia com a fé dele e reforçando a identidade que ele tinha em Deus. O texto que traz essa mensagem para nós é Neemias capítulo 2, verso 20. O Deus do céu, essa foi a resposta de Neemias diante da zombaria. O Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Vocês podem zombar, vocês podem menosprezar, mas quem está à frente dessa obra não sou eu, é Deus. Por isso não me afeta, por isso não me desanima, porque eu creio no meu Deus. E a segunda parte da resposta de Neemias é: e nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos. Neemias fala: olha, o que vai definir a minha identidade, o que vai definir a minha atitude, não é o que vocês estão falando de mim, mas é o que Deus diz que eu sou. Eu sou servo de Deus. Por isso, como servo de Deus, eu levanto e reconstruo. Bom, respondendo a esse primeiro momento, a obra continua, não para. E eles chegam exatamente ali, no estágio onde os muros estavam pela metade. Quando esse momento chega na história, diz o texto que os inimigos ficaram furiosos. E aí começa, de fato, a nossa reflexão de hoje. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Neemias capítulo 2, e nós vamos, inicialmente, ler apenas o verso 20. Neemias capítulo 2, verso 20.
deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos revisitar o texto ao longo de toda a mensagem de hoje. Neemias capítulo 4, versos 7 a 8. Neemias 2:20 foi o que nós lemos na semana passada, e a de hoje é Neemias capítulo 4, versos 7 a 8. Neste texto que nós vamos ler agora, a gente começa a ver como os inimigos se levantaram contra a vida de Neemias, usando essa segunda estratégia, que é o medo e as ameaças. Veja o que o texto nos apresenta. Neemias capítulo 4, versos 7 e 8. Mas, quando Sabalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava avançando e que as brechas começavam a se fechar, ficaram furiosos. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Agora no verso 11, Neemias vai trazer um relato do que estava acontecendo ali. Veja o que Neemias fala. E os nossos inimigos diziam, antes de saberem ou ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles, e os mataremos, e acabaremos com a obra deles. Veja, nós temos aqui, nessas duas porções, toda a estratégia que os inimigos estavam montando para distrair o povo de Israel. Nesse momento, eles viram que a zombaria não funcionou, que não impediu, que eles avançaram, estavam no meio da obra. As brechas começaram a ser fechadas, o muro estava pela metade. Então isso despertou fúria no coração deles. Esses dois relatos mostram fúria, mostra a união de líderes para acabar, para atacar Israel, mostra todo o plano do mal que estava sendo estabelecido, que estava sendo elaborado para parar o povo de Israel. Nós vamos matar, nós vamos acabar com a obra. E no final, ali no verso 11, mostra a estratégia da intimidação. Não era apenas coisas que eles estavam fazendo entre eles e isso estava ali no fórum secreto. Não, eles estavam falando, eles estavam comentando isso com as pessoas com o objetivo de intimidar o povo de Israel. Eles diziam, a gente vai acabar, quando vocês menos esperarem, a gente vai estar no meio de vocês, a gente vai estar em todos os lados. Essa era a situação que Neemias estava enfrentando. Bom, se coloque por um momento no lugar de Neemias. Eu acho que isso vai ajudar a gente a entender um pouco como essa realidade, essa estratégia do medo e da ameaça estava funcionando, estava acontecendo no tempo de Neemias. Neemias estava reconstruindo uma cidade. Imagine Neemias envolto de todas as demandas daquele projeto, de transformar entulho em muro, de transformar pessoas que estavam totalmente desanimadas em obreiros. E não apenas isso, nesse estágio do muro, nós estamos aqui em uma realidade de completa exaustão. O texto vai dizer para nós em outros versículos que o povo estava cansado. E é no meio desse contexto, um tanto quanto desafiador, que chega a notícia que os inimigos agora decidiram agir. Que eles não apenas iam ficar falando, não, agora eles estavam tendo ações concretas. Chega o relato para ele da seguinte forma: ô Neemias, os caras que têm dinheiro, influência e poder, eles decidiram nos atacar. E não apenas isso, Neemias. Esses caras se juntaram com outros caras que também têm dinheiro, influência e poder para nos atacar. E a situação era tão crítica, era tão feia, que os judeus que moravam nas cidades dos inimigos começaram a ouvir o que eles estavam planejando contra Israel, começaram a ver os movimentos, e eles então foram até Neemias e falaram: ô Neemias, foge porque vai dar ruim. Isso versão pastor Emanuel, tá? Mas está lá no versículo 12. Se já é difícil você administrar o medo e a ameaça quando ela vem do inimigo, quando o inimigo ameaça, a situação se torna mais desafiadora quando o amigo confirma a ameaça. É o amigo dizendo: ó, não é blefe, não é conversa, é real, eles estão fazendo alianças, eles estão montando estratégias de guerra. Não é uma possibilidade remota, não, as coisas já estão acontecendo, é uma ameaça real. Essa era a situação de Neemias. Aí vem a pergunta: como não sentir medo? Como não permitir que a ameaça distraia você, tire você do foco?
quando você sente que a sua vida, quando você sente que a sua obra, aquilo que você dedicou, o seu esforço, o seu tempo, está prestes a colapsar. Como não permitir que o medo ganhe espaço no nosso coração? A pergunta é simples: quem tem cabeça para pensar em muro quando a tua vida está em risco? Para pensar em obra, para pensar em reconstrução, para pensar sonhos e projetos, quando aquilo que é base para você está sendo ameaçado? De uma força maior, uma realidade tão desafiadora que você não consegue ver saído. Como não se distrair? Porque o medo, ele puxa a nossa atenção. Sabe, vamos trazer isso para mais perto da gente agora. A gente conseguiu entrar um pouco no mundo de Neemias, vamos entrar um pouco no nosso mundo agora, nessa reflexão sobre medo e ameaça. Pegue uma situação que você sentiu medo. Eu acredito que você deve ter pelo menos uma história na sua vida que você sentiu medo. Traga essa história de novo na sua mente. Pode ser uma realidade que está relacionada a uma ameaça política, uma realidade que está relacionada a uma crise financeira, saúde, ou um problema dentro do casamento, ou uma situação com seus filhos. Traga à sua memória, traga à sua mente uma situação em que você sentiu medo. Pode ser porque algo ameaçou você, ou algo ameaçou aqueles que você chama de meus. Meu filho, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu irmão. Traga essa história, esse momento em que uma ameaça se levantou contra a sua vida. Veja. Você lembrou dessa situação? Agora fala para mim. Como que fica a tua cabeça quando uma ameaça se levanta contra você? Vamos ser sinceros, não existe super-homem, super-mulheres poderosas aqui, nós somos humanos. Como fica a nossa cabeça quando uma ameaça se levanta contra nós? Se a gente se sente ameaçado e permite que o medo ganhe lugar no nosso coração, a gente permite que o medo entre na nossa mente, a gente se distrai. A gente não consegue ficar focado naquilo que a gente estava fazendo. A nossa atenção é como que puxada. E lembre, o conceito de distração que a gente está trabalhando aqui não é simplesmente perda de foco, ok? Distração é aquilo que nos rouba daquilo que realmente importa. É aquilo que nos leva para longe do nosso propósito. É aquilo que nos tira da cadeira. Isso é distração. O medo faz isso com a gente. Veja, você pode estar voando alto no seu trabalho, no seu estudo, performando lá em cima. Mas se de repente, você sente uma dorzinha do lado. Aí você vai no médico. O médico faz alguns exames, algumas análises, fala: a gente vai ter que investigar mais isso porque isso está estranho. Aí você vai e faz o exame. E quando você faz o exame, o pior, o que você nunca queria que acontecesse com você, acontece. Você abre o exame e está escrito câncer. Naquele momento, se você permite que essa ameaça entre no seu coração e o medo tome conta do teu coração, da tua mente, acabou. Você não tem cabeça para mais nada. Você não consegue trabalhar, você não consegue estudar, a única coisa que você pensa é naquilo. É verdade, não é? Veja, você pode estar vivendo momentos maravilhosos nos Estados Unidos. Você pode estar vivenciando o sonho americano. Mas se de repente chega uma RFE, uma carta da imigração para você, ou então, pior, você recebe um vídeo no WhatsApp, e aí o vídeo no WhatsApp fala que mudou a política de imigração e o seu caso agora está fora. Se você não guardar o seu coração, se naquele momento você permitir que o medo entre no teu coração, todo sonho se torna um pesadelo. Todo projeto de construção de vida se transforma em um plano de fuga. É verdade ou não é? Você pode ter planos para o futuro, com a tua família, com teus filhos. Mas se você começa a entrar numa sucessão de brigas, de problemas, de situações adversas, de discussões que começam a afetar a estabilidade do teu casamento, que começam a soar como uma ameaça à continuidade da sua família, se naquele momento essas ameaças encontram lugar no teu coração e se transformam em medo, todo sonho de construção é colapsado. Você sai do foco, daquilo que você estava planejando para sua família. E aí as palavras de sabedoria que antes existiam dentro da sua casa começam a se dar lugar aos gritos de loucura dentro da casa.
os sentimentos de amor começam a dar lugar aos sentimentos de ódio. É assim que acontece. Se a ameaça encontra lugar no nosso coração. Veja, vocês conseguem ver como a ameaça, o medo, tem poder para nos distrair? Vocês conseguem ver como a ameaça e o medo podem fazer com que a nossa mente seja sequestrada, tirada do foco real, tirada do propósito principal da nossa vida? Quando ela encontra lugar no nosso coração, quando o medo encontra lugar no nosso coração, vocês conseguem ver como isso pode nos tirar do foco, como isso pode destabilizar a nossa vida e destabilizar o nosso destino? Quando a ameaça encontra lugar no nosso coração, ela como que desfila sozinha na nossa mente. Só temos olhos, ouvidos para o medo, para a ameaça. Quando a ameaça, o medo encontra lugar no nosso coração, ela é como uma solista, a voz única, que canta na nossa mente e no nosso coração a ópera do desespero. É assim. E veja, a ameaça e o medo, portanto, são estratégias para nos distrair, para nos parar. Algo que precisa ficar bem claro para nós é que a batalha contra o medo, contra a ameaça, não é apenas uma guerra de sentimentos, mas é uma guerra espiritual. Porque o que está em jogo não são apenas os nossos sentimentos, é o nosso destino. A batalha contra o medo, contra a ameaça, não é simplesmente uma guerra de sentimentos, mas é uma guerra espiritual. Porque o que está em jogo não são apenas os nossos sentimentos, mas é o nosso destino. Veja, diante dessa realidade, de novo a grande pergunta é: como, pastor? Como não permitir que o medo tome conta do meu coração, controle as minhas atitudes, drene a minha energia, faça com que se torne o centro da minha realidade de trabalho, das minhas conversas de casa? Como eu faço para que os meus olhos não saiam do propósito e seja roubado pelo medo, sendo que existe dentro de cada um de nós quase como um instinto de autoproteção, que é todas as vezes que nos deparamos com uma realidade que identificamos como ameaça, a nossa atenção foca naquilo como um instinto de autopreservação. Como romper com aquilo que parece que é normal? Humanamente falando, isso parece impossível, pastor, porque é instintivo. Lembre-se que eu falei na semana passada que Neemias era um exemplo positivo de alguém que passou pelas estratégias de distração, mas conseguiu vencer. A gente viu que Neemias estava numa situação que de fato não era um blefe, era uma ameaça real. Mas a gente vai ver que Neemias não se distraiu. Mesmo tendo muita gente contra ele, fazendo muitos planos contra ele, toda uma situação contextual que fazia com que ele acreditasse que ia dar ruim, que a história não ia acabar bem, Neemias não se permitiu ser distraído. A pergunta é: como Neemias conseguiu fazer isso? Quando a gente olha para a história de Neemias, a gente viu que ele usou algumas estratégias. E agora eu vou compartilhar com vocês as estratégias que Neemias usou. E a minha palavra para você, o meu encorajamento para você, é que você entenda essas estratégias e aplique elas na sua vida. Quando o medo começar a soar aos seus ouvidos, quando o medo começar a fazer ciranda na tua cabeça, lembre-se dessas estratégias e use. Porque foi para isso que Deus te trouxe. Para te livrar das garras do medo. Para te libertar da realidade de refém das ameaças. Para que você consiga reconstruir o que precisa ser reconstruído. Para que você consiga construir o que tem de ser construído. Para que você cumpra a sua missão. A primeira estratégia de Neemias foi oração. Veja, quando nós olhamos para a história de Neemias, para o livro de Neemias como um todo, a oração tem como que um papel central no livro de Neemias. O livro de Neemias tem 13 capítulos. Dos 13 capítulos, ele tem 9 orações. É quase que uma oração por capítulo. São 13 capítulos e 9 orações dentro do livro de Neemias. Neemias usa a oração em diferentes contextos, em diferentes momentos, com propósitos e objetivos diferentes. Quando ele recebe o relatório de como estava Israel, Neemias ora. E ali ele ora para quê? Confessar os pecados e lembrar as promessas de Deus.
Quando ele termina a construção do muro, o que Neemias faz? Ele ora, e ali ele ora para quê? Para consagrar o muro ao Senhor. Agora inimigos se levantam para atacar Neemias, o que Neemias faz? Neemias ora. Veja, no verso 7 e 8, os versículos que a gente leu no começo dessa mensagem, a gente viu ali o plano, fúria, a gente viu todas as ameaças que os inimigos estavam fazendo, toda a tentativa de intimidação. Verso 7 e verso 8. No verso 9, a gente tem a resposta de Neemias. Veja qual foi a resposta de Neemias a todo o plano do mal, a toda a tentativa de intimidação, a toda a ameaça que estava sendo feita contra ele. Verso 9 diz: nós, porém, oramos ao nosso Deus. Veja, a oração não foi o plano B de Neemias. A oração foi o primeiro lugar para onde Neemias correu, quando as ameaças se levantaram contra a vida dele. Sabe por que Neemias fez isso? Porque Neemias sabia que a batalha contra o medo não era uma guerra de sentimentos, mas era uma guerra espiritual. E a oração funciona em batalhas espirituais. E o que está em jogo não é apenas os sentimentos, mas é o destino. E a oração, ela é crucial para que o nosso destino, para que a nossa caminhada, para que o nosso futuro seja alinhado com a realidade de Deus. A oração não era um plano B para Neemias. Neste versículo, Neemias apresenta uma outra realidade que a gente não pode se esquecer dentro do campo da oração e da intercessão, que é a importância da oração coletiva. Veja, eu dei destaque aqui nos plurais da resposta de Neemias. Nós, porém, oramos ao nosso Deus. Neemias não orou sozinho. Quando uma ameaça se levantou, Israel dobrou os joelhos e clamou. E aqui o texto apresenta um contraste que é de uma beleza poética e teológica maravilhosa. Enquanto os inimigos se uniram para atacar, o povo de Deus se uniu para orar. É assim que deve funcionar a nossa vida. Quando ameaças se juntarem para se levantar contra a nossa vida, nós devemos nos unir para orar a Deus, unir os nossos corações e clamar ao Senhor. A palavra de Deus nos ensina sobre a importância de orarmos uns pelos outros e a importância de orarmos uns com os outros. E este ensino não vem apenas no Novo Testamento, mas esse ensino percorre toda a Bíblia. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós vemos muitas histórias em que o povo orou e o Senhor respondeu. Mas uma história que eu trago aqui como destaque é a história que aconteceu no reinado de Josafá. Um grande exército se levantou contra o povo de Deus. Eles não tinham condições bélicas e estratégicas para vencer aquela batalha. E o que aconteceu? Veja o que o texto diz, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3 e verso 4, até o verso 4. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou, se uniu para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente de toda parte para buscar ao Senhor. Eles buscaram a Deus juntos. E Deus respondeu. Veja 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17. Apenas alguns versículos à frente. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. O Antigo Testamento deixa bem claro para nós, quando o povo de Deus se une e clama ao Senhor, o Senhor responde às orações. A melhor estratégia que temos de guerra é joelho no chão. Quando nós vamos para o Novo Testamento, o mesmo princípio é reafirmado. Trago uma história muito conhecida por nós, a história de Pedro na prisão. Veja o que a palavra de Deus nos diz, Atos capítulo 12, verso 5. Pedro, pois, estava na prisão. E quando você lê o texto, a sensação que temos é que a sentença de morte de Pedro já estava praticamente assinada. Ele ia morrer no dia seguinte. Tiago havia sido morto, assassinado no dia anterior. Agora chegou a vez de Pedro. Pedro, pois, estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ele estava preso, mas a igreja estava reunida orando. Alguns versículos adiante, eu li o versículo 5, agora o versículo 7. De repente, veio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa. Então, as algemas caíram dos seus punhos.
O que a palavra de Deus está nos ensinando aqui é que quando o povo de Deus se une em oração, as algemas caem, exércitos são vencidos e muralhas são construídas. A palavra de Deus nos convida a orar, a não ter a oração como um plano B, mas ter a oração como a nossa principal arma de guerra contra inimigos, contra ameaças que tentam roubar o nosso coração e tirar o nosso foco. Esse é um tema muito precioso para mim. Porque eu tenho, a minha história é um testemunho sobre medo, ameaça de morte, oração do povo de Deus e intervenção divina. E eu trouxe aqui um vídeo que mostra exatamente esse momento. E vamos pro quarto agora. Deus abençoe. Tá tudo certo. Bom, hoje nós estamos no dia mesmo. 9 de junho hoje é de 2022. 9 de junho de 2022. Precisamente. Aqui tá a Jéssica. Nós estávamos aí a 8 horas e 2 minutos da noite. No hospital, em frente ao hospital West Boca. No dia 10 de junho, às 4 horas e 56 minutos da tarde. Praticamente 22 horas depois. Esta era a imagem. Esse é o Joshua, nos seus primeiros momentos de vida. O próximo slide, eu trago a tela do meu celular, que registra exatamente esses dois horários. Ali em cima, 9 de julho de 2022, 8 horas e 2 minutos da noite. Junho 10, 2022, 4 horas da tarde e 56 minutos. O que aconteceu entre esses dois momentos? Jéssica começou a ser induzida para ter o parto. E ela passou praticamente a noite inteira tomando medicamento para indução, para dilatação e não conseguiu. Joshua entrou em sofrimento fetal. E então tiveram que fazer uma cirurgia de emergência para fazer o parto cesáreo para retirar o Joshua. Só que o Joshua saiu da barriga da Jéssica morto. Joshua não tinha batimento cardíaco, Joshua não respirava. Eles começaram a fazer massagem no Joshua e batia no peito dele, chocava ele assim, aquelas manobras que parece que está matando, não está trazendo de volta à vida, mas fazia parte do protocolo para trazer Joshua de volta à vida, mas Joshua não respondia. Eu estava vendo a Jéssica sob efeitos de anestesia e o Joshua ali jogado. E eles mexendo com o Joshua e tentando e nada. Então eu dei um braço para perto. Depois que eles tentaram, eu falei, olha, eu posso orar por ele. E as enfermeiras, o médico que estava ali, como que não tem mais nada o que fazer, pode orar. Eles deram um passo para trás e eu comecei a orar. Falei, Senhor, o Joshua é teu. Tenha misericórdia do Joshua, devolva a vida para o Joshua. E ali, como um pai clamando ao Senhor, como a única esperança, com medo tomando conta, eu vou perder meu filho, eu clamei ao Senhor. E no final da oração, o coração do Joshua começou a bater. As enfermeiras pegaram Joshua, colocaram do lado da Jéssica, para a Jéssica ter o primeiro contato com ele, saíram correndo para levar o Joshua na UTI, eu fui junto até a porta da UTI, chegou na porta da UTI, os médicos falaram, olha pai, a gente vai preparar ele, depois você volta. Naquele momento eu peguei o celular e mandei no grupo da igreja, essa mensagem está lá se você voltar atrás. Orem por nós, foi a única coisa que eu consegui escrever. Naquele momento, o Espírito de Deus tocou no coração da igreja e a igreja inteira se levantou, fazendo uma corrente de oração, elaborando uma corrente de oração de 24 horas. A única informação que eles tinham era o pastor Emanuel, a Jéssica e o Joshua estão precisando de oração. Um exército se levantou e começou a clamar por nós. Eu saí da porta da UTI, fui para o quarto onde a Jéssica estava. Ali a Jéssica estava tendo hemorragia sozinha no quarto. Eu nunca vi tanto sangue na minha vida saindo de uma pessoa. Eu corri e falei, olha, ela está tendo hemorragia, tem uma coisa que não está certa ali. A hora que eles chegaram, eles se assustaram e começaram a fazer as manobras para controlar a hemorragia da Jéssica. Conseguiram controlar. Falou, pai, agora você pode ir lá ver o Joshua, que a gente já terminou de preparar o Joshua. A hemorragia da Jéssica estava controlada e eu fui ver o Joshua. Aí foi quando eu tirei essa foto. E ali eu estava orando ao Senhor, a igreja estava orando ao Senhor e de repente eu sinto no meu coração, sai daí e vai ver a Jéssica.
Eu deixo o Josh quando eu deixo o Joshua no quarto, ali na UTI, e vou ver a Jéssica. Quando eu chego no quarto da Jéssica, a Jéssica estava sozinha, mas a Jéssica estava tendo uma reação alérgica. Ela estava com o olho inchado, a boca inchada, ela não estava conseguindo respirar, sozinha no quarto. Aí de novo eu ligo e falo, a minha mulher está morrendo, vem aqui, ela está tendo reação alérgica. Ela falou, impossível. Eu falei, vem cá que ela está morrendo. A hora que chegou lá, a Jéssica estava de fato, não estava conseguindo respirar. Eles correram, deram a injeção e a Jéssica voltou à vida. Eu posso testemunhar de uma maneira muito certa, sem sombra de dúvida nenhuma, tendo toda a certeza no meu coração, que se hoje Jéssica e Joshua estão aqui, não é porque os médicos salvaram a vida deles, não. É porque nós temos um Deus que ouve a oração do seu povo quando ele clama. Por isso, meu irmão e minha irmã, quando o medo bater na porta do seu coração, ore. Porque quando o povo de Deus ora, as correntes se quebram. Exércitos são vencidos, muralhas são reconstruídas, recém-nascidos voltam à vida e pessoas são libertas do laço da morte. Creia no poder de Deus que ouve oração. Ore, e ore com a igreja de Cristo, porque Deus ouve. Essa foi a estratégia primeira que Neemias usou. A segunda estratégia de Neemias chamam de ora et labora. Eu vou explicar o que significa isso. Neemias e o povo oraram, mas também eles tiveram atos de prudência, de vigilância. Veja o versículo 9, o restante do versículo 9, a gente leu a primeira parte, vamos ler agora o versículo todo. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos deles de dia e de noite. Só isso que Neemias fez? Não. Verso 13. Colocou o povo nos lugares mais baixos do muro e nos lugares mais abertos. Além de colocar gente de dia e noite, colocou gente nos lugares onde havia maior vulnerabilidade. Foi só isso que ele fez? Não. Verso 18 diz que ele colocou ferramentas em uma mão, ferramentas de obra em uma mão, na mão do povo, e armas na outra mão do povo. Como que dizendo, olha, vocês não vão ter espaço para ter medo, ou vocês vão estar trabalhando ou vocês vão estar lutando. Vocês conseguem ver que Neemias orou, mas ele estabeleceu o plano A, B e C? E não apenas isso, quando a gente vai ver as armas que ele deu para o povo, o texto vai dizer para nós lá no verso 16, que ele deu espada, ele deu lança e ele deu arco. O texto não deixa isso registrado à toa, não. Essas 3 armas falam de 3 níveis de proteção diferentes. São 3 armas com alcance diferente. Os arcos têm longo alcance para aquela época. As lanças, médio alcance. A espada, curto alcance. É Neemias dizendo, vamos tentar eliminar os inimigos enquanto eles estiverem longe. Usem os arcos. Mas se os arcos não alcançarem, quando eles estiverem no meio do caminho, ali é o nosso foco. Vamos tentar eliminar eles no meio do caminho. Usem as lanças. Mas se não alcançar, se chegarem até nós, está aí a espada. Use as espadas. Plano A, B e C. Ora et labora. Você vai orar, mas você vai trabalhar também. Ah, pastor, mas não está escrito na palavra de Deus que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho o sentinela? Sim, mas e daí? O que tem a ver? O texto não está falando que porque o Senhor edifica a casa, você não tem que ter o sentinela. Não está falando para você mandar o sentinela embora. O que o texto diz para nós aqui é, olha, não fica confiando no sentinela como se fosse a base da sua vida, não. O Senhor tem que ser a base da sua vida. E se Ele for a base da sua vida, se Ele for a base da sua segurança, todo o trabalho do sentinela vai ter sentido, vai ter significado, vai ter efeito. Esse é o objetivo do texto. Em nenhum momento o texto fala, manda o sentinela embora. É inútil o trabalho do sentinela quando o Senhor está trabalhando. Não, muito pelo contrário, ele fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão é o trabalho do sentinela. Trazendo para nós uma conclusão no sentido contrário, quando invertemos o sentido do texto. Se o Senhor edifica a casa, o trabalho do sentinela é útil, é necessário, é eficaz. É esse o objetivo, é ora et labora. Esse princípio que Neemias apresenta aqui se tornou aquilo que acabou virando o credo beneditino, que é esse ora e trabalhe. Meus irmãos, a fé não é a assassina da prudência, ok? E muito menos a mãe da preguiça.
A fé, ela potencializa a nossa prudência. Porque ela nos impede de termos atos de loucura e de desespero. Não, eu tenho fé, eu confio em Deus, então por isso eu posso pensar de uma maneira clara, lúcida, sem estar preso nas amarras do desespero. A fé não é a assassina da prudência e também não é a mãe da preguiça. Muito pelo contrário, ela nos potencializa para agir. Porque eu sei que Deus está do meu lado, eu vou fazer a minha parte. Porque eu sei que Deus está do meu lado, eu vou lançar a pedra, eu vou pisar na água, eu vou construir os muros, porque Deus está do meu lado, eu vou fazer a minha parte. Meus irmãos, esse é o princípio. Vamos aplicar isso no nosso contexto. Você recebeu um diagnóstico de uma enfermidade. Ore, clame a Deus, jejue. Pegue o seu pedido, coloque no nosso ministério de intercessão. Venha nas nossas vigílias, vamos orar. Quando tiver momento na igreja, ore, clamando ao Senhor cura, ore. Mas também, prudência. Vai no médico, tome remédio, faça seu tratamento. Ora, et labora, faça a sua parte. Meu irmão, você está vivendo uma realidade de crise no seu casamento. Ore por ele, dobre os seus joelhos, clame ao Senhor pelo seu casamento. Compartilhe o seu pedido pelo teu casamento com as pessoas certas, para estar intercedendo, para estar orando junto com você. Ore, mas também faça a sua parte, prudência. Cuide da sua esposa, cuide do seu esposo, senta para conversar, vamos colocar os pingos nos is, vamos acertar o que precisa ser acertado. Rompa com arrogância, com orgulho, aprenda a pedir perdão, aprenda a dizer, eu estou errado, eu me arrependo. Faça a sua parte. Peça ajuda quando necessário, tem psicólogo, tem terapeuta, tem pastor. Ora, et labora. Você está tendo medo do teu filho se desviar dos caminhos do Senhor? Ore por ele. Enquanto você estiver preparando a comida dele, ore pela vida dele. Quando você estiver limpando a casa, ore pela casa que vai ser construída na vida dele. Quando você estiver passando a roupa dele, ore abençoando a vida dele. Quando ele estiver dormindo, vai lá no quarto dele, impõe as mãos, ore sobre a vida dele. Venha no culto das mulheres e ore pelos seus filhos. Venha no culto dos homens, ore pelos seus filhos, ore. Mas também faça a sua parte, dê bom testemunho. Conversas espirituais com seu filho, fale da Bíblia para ele, ore junto com ele, invista na vida dele, traga ele nas atividades para que ele tenha ciclos de amizades espirituais. Faça todo o investimento necessário para que ele conheça o Senhor em primeira pessoa, faça a sua parte, ora et labora. Ah, pastor, então isso é a garantia que ele não vai se desviar? Infelizmente, não. Mas essa é a sua parte que você tem que fazer. Se você fizer isso, você está dando arco, lança e espada para ele. Se você fizer isso, você está tapando as brechas. Se você fizer isso, você está fazendo a tua parte. Ora et labora. E se ele se desviar dos caminhos do Senhor, essa não vai ser a sua responsabilidade. Você vai ter tranquilidade de não ter sido pedra de tropeço para ele. E quando você chegar diante do Senhor, fica tranquilo. Deus não vai perguntar para você o que teu filho fez. Ele vai perguntar para você se você fez o que deveria ter feito para o seu filho. E se você fizer a sua parte, você vai ter a consciência tranquila diante de Deus. Meus irmãos, Neemias nos ensina que muitas vezes Deus realiza milagres sobrenaturais por atos naturais de pessoas espirituais. Neemias nos ensina que muitas vezes Deus realiza milagres sobrenaturais por meios naturais de pessoas espirituais. Esses atos, esses meios naturais é a nossa parte que fazemos em obediência a Deus, que faz com que o Senhor realize milagre. Portanto, ora et labora. A terceira e última estratégia que Neemias usa é a memória. Essa é uma estratégia incrível que Neemias usa. A memória é considerada por muitos estudiosos, dentro do livro de Neemias, um conceito-chave. Para você entender o livro de Neemias, você precisa entender como Neemias usa a realidade da memória. Essa palavra aparece, e as suas variantes, trazer a memória, se lembrar,
ela aparece muitas vezes no texto bíblico, em diferentes contextos, em diferentes momentos, com diferentes objetivos. E nesse momento que ele está enfrentando o medo, enfrentando as ameaças, ela aparece de novo. E deixa eu ler com vocês como essa palavra aparece. Neemias capítulo 4, verso 14. Depois de uma inspeção, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não temais, não temais, lembrai-vos do Senhor, que é grande e temível, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos, filhas, vossas mulheres e vossa casa. Veja, Neemias traz à memória, a lembrança, para dissipar o medo e para fortalecer o povo para a guerra. Vocês conseguem ver isso? Esse aqui está bem aqui, olha. Não tenha medo, não temais. Por que não ter medo, ô Neemias? É só vocês se lembrar do Senhor. E lembrando do Senhor, levantem-se e lutem. Veja que Neemias traz a memória não apenas para trazer recordação, mas para trazer empoderamento. Para que o povo não ficasse preso nas algemas do medo e tivesse a coragem para se levantar e lutar. Sabe, a impressão que eu tenho é que quando a ameaça, o problema chega na vida de muitas pessoas, muitos perdem a memória. A impressão que eu tenho é que quando as coisas começam a ficar difíceis, os gigantes começam a se levantar, a gente tem a tendência de se esquecer do poder de Deus, de se esquecer de tudo que Deus já fez por nós, de todos os livramentos, de todos os milagres. A gente tem a tendência de se esquecer do repertório de Deus, do currículo de Deus. E o que Neemias está falando aqui é: ei, lembra? E essa memória foi a estratégia de Neemias para que o coração dele fosse blindado contra o medo e contra a ameaça. Para que o coração do povo fosse blindado contra o medo e contra a ameaça. E eu acredito que essa é uma estratégia de Deus, sim. Porque o Senhor, Ele estabelece na palavra dele memoriais, muitos memoriais. Eu vou citar apenas dois. A Páscoa. A Páscoa é um memorial. Para que a gente nunca se esquecesse do poder de Deus. Para que a gente nunca se esquecesse que Deus liberta. Para que todo ano, ao nos lembrarmos da Páscoa, tanto no contexto judaico ali, na libertação do povo de Deus de Israel, do Egito, como também na cruz, que é o centro, que é a principal Páscoa, que a gente nunca se esquecesse que o nosso Deus tem poder para libertar, para sustentar, para transformar realidades, para abrir caminhos no deserto. Memoriais, ei, não se esqueça. O segundo memorial, a ceia do Senhor. Todo mês a gente volta à mesa e se lembra do amor de Deus, que se entregou por nós. A gente se lembra do poder de Deus, que venceu a morte. Sabe, por isso, todas as histórias do povo de Deus não ficaram apenas na tradição oral. O Senhor fez questão de cravá-las em pedras, papiros e papel, para que a gente nunca se esquecesse do que Deus fez no passado, para que nós pudéssemos enfrentar os nossos medos no presente. Sabe, se você está passando por uma situação de medo, ameaça, por alguma situação que tem trazido angústia ao seu coração, ore, faça a sua parte. Mas agora, lembre-se de quem é Deus. Lembre-se do que Deus já fez na sua vida. Deixe-me conduzir você para acessar algumas memórias que vão te ajudar nesse momento. Deixe-me conduzir vocês. Quero pedir para que todos aqui fechem os seus olhos. Todos, fechem os olhos. Não é para orar, tá? Só feche os olhos. Nesse momento, traga à sua memória um momento de medo que você atravessou. Traga à sua memória o pior momento da sua vida. Aquele momento que você falou: dessa eu não passo. A minha história acabou aqui. Agora não vai dar para seguir em frente. Traga esse momento na tua mente agora. Agora lembre-se quais foram os sentimentos que rondaram o seu coração naquela situação. Os pensamentos, as angústias, as incertezas.
as lágrimas. Agora, abra os olhos. Viu? Vocês conseguiram abrir os olhos. Naquele momento, o medo dizia: vai acabar aqui. Mas o Senhor trouxe você para este momento e os olhos estão abertos. A vida continuou. A ameaça não te parou. Sabe, essa memória nos faz lembrar de um Deus que fez milagres no passado. Essa memória faz você lembrar de um Deus que cuidou de você no passado. Mas essa memória também tem de ser combinada com a palavra que o nosso Deus é o Alfa e o Ômega. É o mesmo ontem, hoje e sempre. O Deus do passado é o Deus do presente e do futuro. Ele não mudou. Portanto, não temas. Lembre-se de quem é Deus. Não temas. Lembre-se de quem é Deus. Levante-se e lute. Eu termino aqui a mensagem. Existem duas partes dessa mensagem que só você pode fazer. Que é a parte do fazer a sua parte, que é o de trazer à memória as bênçãos de Deus e quem Deus é. Mas existe uma outra parte dessa mensagem que eu posso fazer com você. Eu diria que nós devemos fazer com você, que é a parte da oração. E nesse momento, eu quero orar com você. Eu quero orar por você que está passando por uma situação onde o medo está circundando, você que está com uma situação que tem trazido incômodo para o teu coração, você que está passando por uma realidade que precisa da ajuda de Deus, que precisa do milagre de Deus, que se Deus não entrar com provisão não vai ter jeito. Eu quero orar por você. Lembre-se daquilo que nós falamos, existe poder em um Deus que ouve a oração da sua igreja, e nós vamos fazer aqui aquilo que a palavra de Deus nos diz, nós vamos orar uns pelos outros. E sim, eu creio que quando a igreja de Deus ora, as algemas caem, as muralhas são reconstruídas, exércitos são vencidos, recém-nascidos voltam à vida e pessoas são tiradas do laço da morte. Eu creio nisso. E nesse momento nós vamos orar por você. Eu quero chamar aqui todos os diáconos a virem aqui à frente, quero chamar o pastor aqui à frente, eu quero chamar a equipe de louvor a vir aqui também, e nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, declarando o poder do nome de Deus, se você quer receber uma oração do povo de Deus, da igreja do Senhor, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Só que detalhe, eu não quero convidar você simplesmente para vir aqui e receber uma oração. Eu quero convidar a vir aqui para fazer a sua oração junto conosco. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui e levantar a sua voz dizendo: Senhor, olhe para mim. Olha a minha situação, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu toque, eu preciso da sua intervenção. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, a vir aqui à frente, a fazer a sua voz ser ouvida no lugar de adoração, no lugar de oração, e nós vamos com mãos impostas sobre vocês clamar pela tua vida. Eu quero agora convidar toda a igreja a se colocar em pé, e se você precisa de uma oração, você quer colocar uma situação diante do Senhor, saia do seu lugar, venha à frente e nós vamos orar por você. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus.
da morte. Nós cremos no Teu poder para mudar histórias, ó Pai. Por isso, neste momento, nós clamamos o Teu poder. Por isso, neste momento, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, o Teu agir. O Senhor conhece cada luta, o Senhor sabendo cada lágrima que está sendo derramada neste momento. Nós clamamos o Teu nome, nós clamamos o Teu poder, ó Pai.